Então, depois que Fable Synth foi retirado, a pergunta óbvia era bem simples: o que você usa agora? Porque para muita gente, Fábio Synth não era só mais um modelo. O grande atrativo era que parecia um avanço sério em raciocínio, pesquisa, uso de ferramentas e trabalho de longo prazo. Após a proibição do governo dos Estados Unidos, o acesso sumiu e as pessoas buscaram alternativas com inteligência similar ao Fábio Sighinton, sem usá-lo. É nesse contexto que surge o Open Router Fusion. O Open Router apresentou o Fusion como um sistema de modelo composto, e a ideia é quase suspeitamente simples. Ao invés de confiar em um só modelo para responder perguntas difíceis, o Fusion envia o prompt simultaneamente para vários modelos. Cada modelo pesquisa, raciocina, utiliza ferramentas e produz sua própria resposta. Em seguida, o modelo juiz lê todas essas respostas, observa onde elas concordam, onde discordam, o que cada uma deixou passar, o que cada uma encontrou de forma única e então funde tudo em uma resposta final. Então, não se trata só de roteamento básico de modelos, mas de formar uma pequena equipe de pesquisa. Um modelo acha uma fonte confiável, outro percebe uma contradição e outro enquadra melhor a questão. Então, o modelo juiz transforma essas respostas separadas em uma resposta mais clara. O interessante é que o OpenRouter de fato testou isso no Draco, benchmark de pesquisa profunda da Perplexity IA. O Draco possui 100 tarefas de pesquisa em 10 domínios, incluindo pesquisa acadêmica, finanças, direito, medicina, tecnologia, UX, design, conhecimento geral, busca de agulha no palheiro, assistência personalizada e comparação de produtos. Ele foi projetado para testar exatamente o tipo de coisa para o qual as pessoas realmente usam os modelos Frontier atualmente. Pesquisar questões complexas, usar ferramentas, checar fontes, sintetizar prós e contras e escrever uma resposta que não seja apenas fluente, mas correta. Nesse teste, o Claude Fable 5 sozinho obteve uma pontuação de 65,3%. O GPT 5.5 obteve 60%. O DeepSeek V4 Pro obteve 60,3%, o que surpreendeu até mesmo a OpenRouter porque ficou na mesma faixa do Opus e do GPT 5.5. O Claude Opus 4.8 obteve 58,8%. O Kimi-K 2.6 obteve 53,7%. O Gemini 3.1 Pro obteve 45,4% e o Gemini 3 Flash obteve 43,1%. Mas uma vez que eles fundiram os modelos, os números mudaram. FableSim mais GPT 5.5, sintetizado pelo Opus 4.8, obteve 69%. Isso superou todos os modelos individuais no teste, até mesmo o Fable-B. Opus 4.8 mais GPT 5.5 mais Gemini 3.1 Pro obteve 68,3%. Opus 4.8 mais GPT 5.5 obteve 67,6%. Eles tentaram algo estranho. Opus 4.8 fundido com outra execução do Opus 4.8 usando o Opus novamente como sintetizador. Isso obteve 65,5%, um aumento de 6,7 pontos em relação ao solo Opus 4.8. Esse último é importante porque mostra que parte do ganho do Fusion não vem apenas de diferentes famílias de modelos, parte dele vem do próprio processo de síntese. Execute o mesmo modelo duas vezes e ele pode buscar de forma diferente, raciocinar de forma diferente, escolher fontes diferentes e equilibrar prioridades de forma diferente. Então o sintetizador pode comparar ambos os caminhos e manter as melhores partes. Mas o resultado que realmente chamou a atenção das pessoas foi o painel econômico. OpenRouter fundiu Gemini 3 Flash, Kimi-K 2.6 e DeepSeek V4 Pro. Depois, usou Opus 4.8 para sintetizar a resposta final. Isso atingiu 64,7%. FableSighi atingiu 65,3%. A diferença foi só de 0,6 pontos percentuais e a OpenRouter afirmou que o painel econômico ficou a menos de 1% da pontuação da Fable, custando cerca da metade. Por isso passaram a chamar de inteligência nível Fable por metade do preço. Nem sempre é igual em todas as tarefas, mas para esse tipo de pesquisa, a diferença era mínima.
Ao falar de IA em produção, pequenas diferenças de qualidade e grandes variações de preço importam. Uma análise estimou o Fusion entre $1,50 e $3 americanos por milhão de tokens de entrada e de $4 a $6 americanos por milhão de tokens de saída, variando conforme os modelos usados. O Fable 5 velho foi estimado mais próximo de $3 a $6 por milhão de tokens de entrada e de $9 a $15 por milhão de tokens de saída. O lado da saída, onde respostas longas e ferramentas de pesquisa gastam mais, pode ser muito mais barato. Agora você provavelmente percebeu quanta atenção o Claude está recebendo neste momento. A Anthropic continua adicionando novos modelos e recursos, desde o Claude Code e Claude Artifacts até habilidades, conectores, ferramentas de design e muito mais. E, sinceramente, faz sentido. O Claude virou uma das IAs mais úteis para transformar ideias em realidade, seja criando apps, apresentações, organizando pesquisas, planejando a semana ou agilizando tarefas que exigiriam uma equipe inteira. O problema é que muitos sugerem aprender o Claude sem explicar claramente como usá-lo direito. Por isso, o patrocinador de hoje organiza o primeiro Claudeathon do mundo, um workshop ao vivo de 2 dias, neste fim de semana, das 10 horas às 19 horas horário do leste dos Estados Unidos. É uma imersão no Claude, casos de uso práticos e mais de 10 outras ferramentas de IA, e eles estão disponibilizando 1.000 vagas gratuitas por tempo limitado. Dentro do workshop, você vai aprender como usar o Claude para pesquisas aprofundadas, criar artefatos e dashboards, montar apresentações completas, configurar conectores como o Indeed para a busca de empregos, criar GPTs e agentes personalizados e usar ferramentas de IA para visuais, vídeos e automação. E você também receberá bônus como Claude Code, biblioteca de prompts e criador personalizado de kit de ferramentas de IA. O link está na descrição ou escaneie o QR Code para participar antes que as vagas gratuitas acabem. Tudo bem, voltando ao vídeo. Se uma empresa gera 10 milhões de tokens de saída por dia, isso já não é mais uma custo de hobby. Com a precificação Fable, isso pode custar de 90 a 150 mil dólares por mês só em inferência de modelo. Com a precificação Fusion, pode cair para cerca de 40 a 60 mil dólares mensais. O valor exato depende da carga de trabalho, mas a tendência é clara. Se conseguir qualidade parecida por metade do preço, muitas equipes vão testar. Vale a pena entender como o Fusion alcança esse resultado. No benchmark do OpenRouter, todos os modelos usaram as mesmas 3 ferramentas de servidor: busca na web via Exa, captura de páginas da web via Exa e Bash. Os modelos individuais e os painéis Fusion usavam as mesmas ferramentas. A diferença não era a qualidade delas. A diferença era que vários modelos geravam respostas separadas, depois avaliadas por um avaliador. Essa etapa do avaliador é onde muito do valor aparece. Ela extrai pontos de consenso, contradições, cobertura parcial, percepções únicas e pontos cegos. Por exemplo, se você perguntar: qual a melhor estratégia de investimento para investidores de varejo? Gemini Flash pode dar uma resposta mais focada em pesquisa, DeepSeek pode enfatizar outro conjunto de estudos e Kimi pode trazer uma perspectiva diferente. A etapa de análise então mostra onde eles concordam, onde diferem e o que cada um contribuiu de forma única antes que a resposta final seja escrita. Isso é útil porque, ao perguntar algo a uma IA, o maior problema geralmente não é a resposta, mas sim não saber o que o modelo deixou de considerar. Um modelo pode parecer convincente e ignorar uma suposição importante. O Fusion dificulta isso porque a resposta final foi forçada a passar primeiro por discordância, comparação e detecção de pontos cegos. Você pode usá-lo de várias formas. A mais fácil é a sala de bate-papo Fusion em openrouter.ai Fusion, onde escolhe um predefinido ou cria um painel personalizado. Você pode chamá-lo direto na API com o identificador OpenRouter, OpenRouter, Fusion, e ele funciona quase como um modelo normal. Para mais controle, use o plugin Fusion e escolha os modelos de análise. OpenRouter deu um exemplo onde o painel inclui Gemini 3 Flash, Kimi K 2.6 e DeepSeek Phi 4 Pro. Você pode adicionar o Fusion como ferramenta de servidor, permitindo que seu modelo decida quando acionar um painel multimodelo.
Essa configuração é provavelmente a melhor forma de pensar a programação. Fusion não é um modelo de programação plug and play. Você provavelmente não vai usar um pipeline multimodelo para funções pequenas. Para decisões arquiteturais, comparação de frameworks, pesquisa de melhores práticas ou depuração complexa, é útil que um modelo de programação acione o Fusion seletivamente. O trabalho rotineiro segue rápido. Questões difíceis trazem várias perspectivas. No Playground, o OpenRouter também oferece opções de qualidade e de estilo econômico. A predefinição de qualidade usa os modelos Frontier mais caros, como Claude Opus, GPT 5.5 e o modelo Gemini mais recente. A configuração econômica usa modelos mais baratos, como Gemini Flash, Kimi e DeepSeek. Em um exemplo prático, uma solicitação Fusion usando modelos econômicos custou cerca de 63 centavos, embora isso dependa muito do prompt, da profundidade da pesquisa e do uso das ferramentas. Na guia de atividades do OpenRouter, você vê a divisão de custos por modelo, sem surpresas ocultas, e pode adicionar créditos na guia de créditos para testar. Mas há algumas pegadinhas. Primeiro, o próprio benchmark Draco tem limitações. Ele é apenas para texto, apenas em inglês e é estático. Ele tem 100 tarefas, cada uma avaliada por cerca de 39 critérios ponderados. Cerca de 20 desses critérios focam na precisão factual. Cerca de 9 critérios focam em abrangência, profundidade, trade-offs, síntese e orientações práticas. 6 critérios avaliam a apresentação e 5 avaliam as citações, especialmente fontes primárias e referências funcionais. A rubrica pode incluir critérios negativos, então conselhos médicos perigosos ou afirmações falsas penalizam o modelo, dificultando manipular o benchmark só sendo prolixo. Cada resposta é avaliada 3 vezes de forma independente por um modelo julgador, e a OpenRouter relatou a média da pontuação normalizada de 0 a 100. Eles tentaram seguir a metodologia Draco, mas usaram o Gemini 3.1 Pro Preview como julgador em vez do Gemini 3 Pro do artigo original. Essas pontuações absolutas não são comparáveis aos resultados do artigo original, pois o objetivo era mostrar diferenças relativas entre os modelos Fusion e Solo na configuração deles. Eles também fizeram uma checagem de consistência do comportamento do julgador com o Claude Sonnet 4.6, depois que o Gemini 3.1 Pro Preview teve uma pontuação baixa no próprio benchmark. Além disso, ocorreu um problema de contaminação. Quando os modelos do painel tinham busca na web, encontraram por engano a rubrica de avaliação Draco Online. A OpenRouter afirmou que não foi trapaça intencional, mas era um problema real de avaliação. Eles bloquearam os domínios onde a rubrica estava hospedada usando domínios excluídos para busca na web e domínios bloqueados para acesso direto às páginas. As ferramentas de servidor deles permitem isso via provedores como Exa ou Parallel, então aplicar essas exclusões foi basicamente só uma mudança de configuração. Os resultados divulgados vieram após esses bloqueios. Terceiro, o número do FableFit está um pouco irregular. 7 das 100 tarefas Draco não foram concluídas porque os filtros de conteúdo do FableFit as bloquearam. A OpenRouter optou por não recorrer ao Opus 4.8 para essas tarefas. Então, a pontuação do Fable reflete 93 tarefas avaliadas, não todas as 100. Isso traz uma visão mais clara do comportamento do Fable, mas também indica que comparações diretas com modelos que concluíram todas as 100 tarefas não são totalmente equivalentes. O maior problema é o trabalho a longo prazo. A OpenRouter afirma que o Fusion não substitui totalmente o Fable. Draco não inclui tarefas de longo prazo, e é exatamente aí que o FableFit aparentemente era mais forte. Tarefas de longo prazo são aquelas em que o modelo precisa passar por muitos passos dependentes, como navegação, programação, planejamento, edição, correção de erros, uso de ferramentas e continuar por um longo tempo sem perder o foco. A fusão é eficaz quando vários modelos atacam uma questão em paralelo, mas trabalhos sequenciais são diferentes. Se o passo 20 depende do 19, é necessário memória estável, acompanhamento do estado e planejamento constante. A fusão pode ser difícil, principalmente se etapas forem misturadas entre modelos sem uma identidade persistente no fluxo de trabalho. FableQ se destaca por ser um único modelo com maior coerência em contexto longo e melhor fidelidade às instruções.
Isso pode impactar documentos grandes, bases de código extensas e prompts complexos. Mas Fable também não é perfeito. Fluxos de trabalho extensos podem sofrer desvio de contexto, erros acumulados, esquecimento de instruções e interrupções prematuras. E como os modelos da Anthropic são fortemente treinados para a segurança, eles podem, às vezes, travar ou adicionar obstáculos em um fluxo de trabalho se detectarem risco no meio do processo. A escolha real depende do caso de uso. Fusion é ideal quando a eficiência de custos importa, para cargas de alto volume, tarefas variadas, valorização da diversidade de modelos ou pesquisa profunda sem depender de um só fornecedor. Fable 5 é mais indicado quando é necessário um único modelo conhecido para conformidade, logs de auditoria, reprodutibilidade rigorosa, contratos empresariais, raciocínio complexo com contexto extenso ou situações em que pequenas mudanças de comportamento não são aceitáveis. O Mind Studio acredita que benchmarks são úteis, mas o teste real é o seu fluxo de trabalho. Eles oferecem o Fusion e o Fable Sing em uma plataforma com mais de 200 modelos, permitindo que desenvolvedores troquem de modelo sem gerenciar chaves de API separadas ou limites de requisições. Eles afirmam que fluxos de trabalho estruturados reduzem o problema de horizonte longo, pois, em vez de o modelo planejar 50 etapas, você define a sequência e os modelos raciocinam em cada etapa. O REM deles tem a mesma proposta. Ele faz perguntas de escopo, escreve especificações, gerencia builds e utiliza a infraestrutura existente do Mind Studio, como bancos de dados gerenciados, autenticação, pagamentos, cron e mais de 1000 integrações. Essencialmente, Fusion mostra um caminho diferente para seguir em frente. Ao invés de usar apenas um modelo gigante para tudo, é possível combinar vários modelos, comparar respostas, identificar falhas e gerar um resultado mais robusto. Ainda não substitui totalmente o Fable Z, especialmente em tarefas de longo horizonte, mas para pesquisas e questões complexas, é provavelmente a solução prática mais próxima atualmente. Certo, é isso por hoje. Me fale se realmente usaria o Fusion. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.